Boa tarde. Vamos dar início a mais um ciclo de conferências deste ano. Este ciclo se intitula Rio de Janeiro, 450 anos. E, obviamente, tem de imediato o interesse de tratar do assunto maior para a cidade do Rio de Janeiro, que são os seus 450 anos. O conferencista, o coordenador deste ciclo, será o acadêmico Zé Murilo de Carvalho. Como hoje ele é também o conferencista, o acadêmico Alberto Venâncio Filho aceitou, com muita gentileza, assumir o papel de coordenação desta sessão, o que eu desde já agradeço. O ciclo completo terá 4 palestras. A de hoje, introdutória, tem o título de Os Tempos do Rio. E, como já disse, terá como conferencista o acadêmico Zé Murilo de Carvalho. No dia 12 de maio, teremos outro acadêmico, o acadêmico Zueni Ventura, que vai nos falar de Os Rios do Rio. No dia 19 de maio, a conferencista será Maria Alice Rezende de Carvalho, e o seu tema será Rio e Brasil, Imagens e Estereótipos. E, finalmente, no dia 26 de maio, o conferencista Sérgio Besserman Viana falará sobre Rio para onde? Como veem, são temas atuais, estimulantes, instigantes, e passo a palavra agora ao coordenador para apresentar o conferencista do dia, o acadêmico Zé Murilo de Carvalho. Com a palavra, o acadêmico Alberto Venâncio Filho. Senhor presidente, senhores acadêmicos, o acadêmico Zé Murilo de Carvalho dispensa comentários e observações, e seria necessário várias horas para eu falar do seu longo currículo, no sentido da história, das ciências sociais e da política. Eu queria só salientar uma característica dessa formação cultural, é que, formado em ciência política em Minas Gerais, com doutorado nos Estados Unidos, americano, o acadêmico Murilo de Carvalho se dedicou à história. Então, traz para a história os conhecimentos das ciências sociais e, na ciência política, o conhecimento da história. Da sua obra, que é muito extensa, eu queria falar sobre o livro pioneiro, A Construção da Ordem, que é um livro clássico sobre a formação imperial, os estudos de pontos bordados, com vários estudos dispersos, e, recentemente, a biografia de Pedro II, que é um dos estudos mais completos sobre o nosso imperador. Ele tem uma obra grande de colaboração em vários trabalhos. Eu destaco uma obra recentemente publicada, que são 4 volumes reunindo os panfletários da independência. Mas há um característica pessoal que o acadêmico Murilo me trouxe para encerrar esta apresentação, que ele tem um livro também clássico, os bestiazados do Rio de Janeiro, A República que Não Foi, e durante 15 anos militou na ONG Viva Rio, criada para enfrentar os problemas da violência da cidade. Por isso, dou a palavra ao acadêmico Murilo, com esse gigante título dos Os Tempos do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, acadêmico Alberto Venâncio Filho. A ABL não podia ignorar a passagem dos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro. Nessa cidade ela foi fundada e nela passou os 118 anos de sua existência, participando de todas as vicissitudes de sua vida política e cultural. Dedicar-lhe essa série de conferências é o mínimo que poderia fazer. Pedido do acadêmico Antônio Carlos Sequim, aceitei organizar o ciclo. A ideia diretora foi pensar a cidade a partir do momento crítico da perda do status de capital federal, verificado em 1960. Os conferencistas, exceto o organizador, foram escolhidos em função da relevância de seu conhecimento da cidade e de sua preocupação com seus problemas.
A postura que lhes foi sugerida foi analítica, centrada nas condições reais da cidade, evitando triunfalismos e catastrofismos. A primeira conferência a cargo do organizador terá como finalidade preparar o terreno para as outras 3. Ela fornecerá um panorama histórico da cidade, organizado com o intuito de apontar os principais pontos de inflexão em sua trajetória até 1960. Será um panorama histórico, mas não inocente. Isto é, será um panorama histórico marcado por um ponto central, que espero que fique claro na minha palestra, senão será um fracasso total, né? A primeira conferência a cargo da cidade tem por título Os Tempos do Rio. A seguir entrará em campo nosso confrade Zuenir Ventura, que atualizará seu best-seller A Cidade Partida, falando sobre os rios do Rio, examinando as fraturas por acaso ainda persistam. Virá depois a socióloga Maria Alice Rezende Carvalho, não é nepotismo, ela não é minha parente, é autora do livro 4 vezes Cidade, que falará sobre Rio e Brasil, imagens e estereótipos, e discutirá o que mudou nas relações entre o Rio e o Brasil depois da mudança. Finalmente, Sérgio Besserman Viana, reconhecido especialista na cidade, um riólogo, falará sobre Rio para onde, explorando o futuro ou os futuros que se abrem para a cidade, tendo em vista seu potencial e suas limitações. Dito isto, eu passo para o tema da minha conferência de hoje. Habent sua fata libelli, os livros têm seu destino, disse Terenciano Mauro há 18 séculos. Poderíamos talvez dizer a mesma coisa de algumas cidades. Habent sua fata urbes. O futuro do Rio de Janeiro começou a ser definido no que chamo de tempo 1 da cidade, na era cenozoica, período terciário, época do Paleoceno, há cerca de 70 milhões de anos. Nesta época, a parte da terra onde hoje se localiza o Brasil começou a se afastar do continente africano. Da falha resultante, segundo os geólogos, surgiram 3 maciços, com destaque para o da Tijuca, o mais antigo deles. Deste maciço fazem parte os morros e ilhas. Há 3.000 anos o Pão de Açúcar é uma ilha, como a Pedra da Gávea, o Dona Marta, o Pão de Açúcar, a Vista Chinesa, os picos do Cocorvado e do Sumaré, e o Alto das Paineiras e o Morro da Mangueira, etc. Da falha geológica e empurradas por forças tectônicas, surgiram as montanhas que desenham o arcabouço físico da região e que fazem do Rio de Janeiro uma cidade única no mundo em termos de beleza natural. Suas montanhas cobertas de florestas, espremidas à beira-mar, combinando o azul das águas ao verde das florestas e ao negro das rochas, causaram espanto a todos os que as viram pela primeira vez. Em termos de esplendor natural, nenhuma outra cidade a ela se compara. É bonita por natureza. Tempo 2. O Rio Português. O tempo 2 tem data precisa, que delimita esta celebração. Trata-se do ano de 1565. Antes dele, há uns 4.000 anos, andaram por aqui os sambaqueiros, que poucos traços deixaram. Por volta do ano 1000, chegaram a Guanabara os tupis, que no início do século XVI dividiam-se em 2 nações rivais, os tamoios e os tupinambás, ou tupinambás e os tupiniquins. Desta disputa aproveitaram-se franceses e portugueses, que aqui aportaram no grande movimento da expansão europeia. Vindo de São Vicente, os portugueses aliaram-se aos tupiniquins contra os tamoios. No esforço de criar sua França Antártica, Virgagnon aliou-se aos tamoios, em relação aos quais, segundo o insuspeito Estácio de Sá, ele era liberal ao extremo e fazia-lhes muita justiça. A disputa indígena viu-se envolvida em outra muito maior, que dividia os povos europeus no início da expansão colonialista. Levaram a melhor os portugueses e tupiniquins, resultando da luta a destruição da cidade de Henriville, situada na altura do Morro da Glória, na Praia do Flamengo, e a criação por Estácio de Sá da cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, há 450 anos. Os tamoios foram dizimados pela peste e pela guerra. Os poucos restantes foram escravizados, tudo com a bênção
do padre Anchieta, que em seu Auto de São Lourenço, referindo-se ao chefe Tamoio, seu esbravejou, cito, Guaxará seja queimado, Aimoré vá para o exílio e Saravaia condenado. Fecha. A imagem dos Tamoios foi recuperada pelo romantismo brasileiro, como símbolo da nacionalidade. Todos conhecem o poema épico intitulado A Confederação dos Tamoios, de Domingos José Gonçalves de Magalhães, escrito em 1856, e o quadro de Rodolfo Amoedo, né, o último Tamoio. A violência esteve na origem da cidade, indiferente à beleza do cenário em que se deu. Assim entrou o Rio de Janeiro para a história. A aparência do Rio de Janeiro. A aparência do Rio de Janeiro, logo após a sua fundação, nos é dada pelo mapa de Luiz Teixeira, feito na década de 1570. É a primeira representação gráfica da cidade, em que ela não passa de um pequeno ponto perdido entre rios, ilhas e montanhas, bem pendurada no que depois se chamou Morro do Castelo. Aqui está a cidade do Rio de Janeiro, né? E o resto são rios. Aqui está o Pão de Açúcar, né? Está aqui, nessa cor, e a ilha de Governador, né? Obviamente tinha outros nomes, mas enfim, a cidade era apenas um pontozinho aqui, perdido nessa natureza exuberante. Este morro foi arrasado em 1921, pelo prefeito Carlos Sampaio, para preparar os festejos do centenário da independência. O tempo 3 também tem data precisa, 1763. A fundação da cidade, que eu chamo esse tempo de o Rio Mineiro. 1763, após a fundação, nenhuma tendenciosidade aqui, né? Vocês veem que tem baseado em fatos históricos, né? Após a fundação, a cidade sobreviveu mediocremente por cerca de 200 anos. Bonita de ver, era ruim de viver. O morro onde se dependurava era cercado de um lado pelo mar, dos outros lados por lagoas, pântanos e florestas, conquistados aos poucos por drenagens, aterramentos e derrubadas de árvores em zigue-zague entre os morros de São Bento, da Conceição e de Santo Antônio. Derrotados os tamoios, afastada da ameaça francesa em 1567, a cidade apenas sobrevivia. As coisas só começaram a mudar com outro impacto externo. Na última década do século XVII, graças à audácia dos bandeirantes paulistas, foi descoberto o ouro e começou sua mineração em grande escala no território que logo se chamou de Minas Gerais, então parte da capitania de São Paulo. A descoberta atraiu multidões para as minas, provenientes de São Paulo, Bahia e Portugal. Em 30 anos, as minas já contavam 250 mil habitantes, em 30 anos. Ligadas de início ao rio pelo caminho velho de Angra dos Reis, que se percorria em 3 meses, as minas estreitaram seu contato com a cidade após a abertura do Caminho Novo, em 1707, que reduzia o percurso a 1 mês. Aqui o Caminho Velho, né, que para ir a Minas tinha que sair do Rio de Janeiro, ir para Paraty ou Angra, e daqui subir até Ouro Preto. O Caminho Novo, né, era muito mais reto e reduzia em 2 meses o percurso. Surgiu o Cais dos Mineiros, de onde se viajava até o Porto de Estrela, no fundo da Bahia, para daí subir a Serra de Petrópolis e enveredar para as Minas, segundo o percurso que se faz hoje por Estrada do Rodagem. Porque mineiros chegavam no Rio pelo mar. Há uma versão apócrifa que diz que eles vinham pelo Mar de Espanha, né? Mas o mar... Mas o Mar de Espanha, né, no final, é uma cidade de Minas. Então, a explicação está ali, que tinha que se ir ao fundo da Bahia e subir a Serra de Petrópolis, né, e depois, né, voltar. E daí, essa presença forte dos mineiros, isso, Cais dos Mineiros durou até o século XX, né, foi derrubado recentemente. A cidade ganhou vida nova como entreposto comercial.
Recebia ouro e diamantes das minas, encaminhavam a Portugal, de onde trazia todo tipo de mercadoria que reenviava para as minas. O impacto da descoberta do ouro afetou toda a colônia. O centro econômico começou a se deslocar para o sul, onde o porto do Rio passou a concentrar o comércio. Em 1763, deu-se o fato decisivo para a história da cidade, a transferência da sede do vice-reinado. A partir daí, se passaram 197 anos, quase 2 séculos, durante os quais o Rio de Janeiro foi sucessivamente capital do vice-reinado, do Reino Unido, do Império e da República. Neste período de 110 anos, do que eu chamo do período mineiro do Rio, 45 dos cais foram como capital do vice-reinado. Nele avançou o esforço de expansão do espaço urbano e foram construídas obras que fazem hoje parte do patrimônio arquitetônico da cidade. A maior parte delas se deve à atuação de Gomes Ferreira de Andrade, que foi governador da capitania durante 30 anos, de 1733 a 1763. 2 se destacam. A primeira é o Aqueduto da Carioca, concluído por Gomes Ferreira e esta era mais ou menos a cidade na época. Esse foi o segundo mapa da cidade, que foi encomendado por Gomes Ferreira. Por favor, o mapa, volta aí. Por Gomes Freire, e mostra que realmente que a cidade era exprimida aqui entre, né, o Morro do Castelo e o Morro da Conceição. E o que é curioso, né, a cidade era apenas isso. Né, e o curioso é que aqui existe muita gente, pouca gente sabe disso, aqui entre os 2 morros, né, Morro do Castelo e Conceição, havia uma muralha. Quer dizer, esse Rio era uma cidade amuralhada, que pouca gente sabe disso. Né, e essa muralha não dá para ver daí, mas aqui tem o traçozinho marcado, né, que cercava a cidade, protegia do resto. Então, realmente era uma cidade que era apenas acessível pelo mar e aqui era protegida. Isso é algo que eu também, né, há pouco tempo atrás, aqui descobri que havia essa característica na cidade. Esta obra, né, do Gomes Ferreira é um quadro de Leandro Joaquim, em 1790, né, e agora tem uma foto de Marco Ferrez, que é uma bela fotografia, né, da mesma coisa, quer dizer, é uma obra que hoje é um dos pontos turísticos de atração, né, do Rio de Janeiro. A primeira, o Aqueduto da Carioca, a obra concluída por Gomes Freire em 1750, ligando o Morro do Desterro, Santa Teresa, com o de Santo Antônio. A obra resolveu o sério problema de abastecimento de água potável, ao encanar o Rio da Carioca e levar suas águas até o atual Largo da Carioca, como de um chafariz com 16 bicas de bronze, matava a sede da cidade. O outro foi a Casa dos Governadores, concluída em 1743, depois transformada em Palácio dos Vice-Reis e mais tarde em Paço Imperial. À sua frente, Mestre Valentim construiu o chafariz, que usava a água trazida pelo Aqueduto da Carioca para abastecer os navios. Então, estão aí as 2 coisas, né? O Palácio, a Casa dos Governadores, aqui, depois Palácio Imperial, e aqui, né, o que está lá até hoje, né, preservado, embora seco, né, mas que foram obras, né, marcantes da administração de Gomes Freire. O tempo 4 da cidade é o Rio Joanino, Imperial e do Café. O tempo 4 começa com a sorte grande tirada pelo Rio de Janeiro na loteria da história. Tem também data precisa, 1808, chegada da corte portuguesa. Se o ouro das minas demarcou o tempo 3, o quarto deveu-se à briga de 2 baixinhos de temperamentos antitéticos, Napoleão, o conquistador, e Dom João, o conciliador. Juntando os 2, né, e com o perdão do mau gosto, deveu-se ao presente de Napoleão. O primeiro mandou invadir Portugal, o segundo fugiu para o Brasil. Foi uma grande sorte porque, em primeiro lugar, Dom João poderia ter ficado em Portugal, alterando totalmente a história da colônia e, portanto, do Rio de Janeiro. Em segundo lugar, porque o príncipe poderia muito bem ter ficado em Salvador, a antiga capital, sua primeira parada, atendendo ao apelo dos baianos.
A opção talvez não lhe desagradasse, pois ficaria bem longe de Carlota Joaquina. Como é bem sabido, a presença da corte alterou substancialmente a cara física, demográfica, econômica, cultural e humana da cidade. A presença da corte, acompanhada da franquia dos portos, abriu a cidade ao mundo, atraindo gente e mercadorias de todas as partes. A cidade expandiu-se para Glória, Catete, Botafogo, São Cristóvão, Santa Teresa, Santo Cristo e Gamboa. Os costumes e a moda alteraram-se. A expressão usada um século depois, o Rio civiliza-se, poderia também já ter sido aplicada ao período joanino. Às vésperas da independência, a cidade já era a maior da colônia, que se tornara Reino Unido em 1816 e contava com 113 mil habitantes, numa mistura caótica de nobres, negociantes, funcionários públicos, artesãos, escravos domésticos, escravos de ganho, de Quedebré e Rugendas nos deixaram preciosa documentação. Aí são quadros conhecidos. Já o Carnaval, que já o Debré tinha, né, retratado, por favor. Aqui é a rua direita, Rugendas, 1º de março, né, de hoje, comércio, né, caótico na rua. Debré, uma tarde no Largo do Paço. O fato de ter sido Reino Unido e de nela residir o príncipe regente tornaram a cidade do Rio de Janeiro forte candidata a ser o centro político do novo país, surgindo da crise desencadeada pela Revolta do Porto de 1820. Mesmo que tivesse havido fragmentação da antiga colônia em vários países, a cidade do Rio não deixaria de ser, graças ao ouro, a capital da parte correspondente ao que hoje se chama, né, o Sudeste. Foi na capital, com o apoio das províncias de Minas e de São Paulo, que se tramou a pressão sobre Dom Pedro para que permanecesse no país. Uma pressão a que não faltou o envolvimento entusiástico do povo fluminense, que se colocou ao lado de Dom Pedro e se dispôs a enfrentar de armas na mão as tropas portuguesas do general Avilés. Parte da nossa historiografia exalta a figura de Dom Pedro I como, né, o principal autor da independência do Brasil. Mas não é bem de acordo com a história. Dom Pedro estava pronto para voltar a Portugal, um navio pronto para voltar, como exigiam as cortes de Lisboa. No entanto, por pressão, né, de políticos do Rio de Janeiro, Minas e São Paulo, ele decidiu ficar. A grande pergunta dele é: eu fico, mas como? Ficar segurando na brocha? Disseram a ele: não, você fica, você tem o apoio dessas 3 províncias, e com isso ele se decidiu, aí foi coragem, obviamente, da parte dele, decidiu permanecer no país. E o ponto importante aqui, que também fica fora de boa parte das versões sobre a independência, é que não foi complô de Braganças, não foi complô de elite, a presença popular foi muito grande. Na briga com o general português, que comandava as tropas portuguesas do Rio, general Avilés, houve um embate direto de Dom Pedro com o general Avilés, que queria que ele voltasse à Europa de acordo com as instruções das cortes. Foi um embate e a população foi para a rua. A população se armou junto com as tropas brasileiras e foi para as ruas do Rio, né, enfrentando diretamente as tropas portuguesas. Então houve um embate aí, quer dizer, potencialmente, né, desastroso, se o Avilés não tivesse cedido, tivesse o bom senso e tivesse agido como Madeira na Bahia, poderia ter sido realmente um massacre num conflito destes. Avilés concordou ir para Niterói e de lá, né, foi embora para Portugal. Então, o processo de independência, o livro que Venâncio mencionou sobre os panfletos da independência que acabamos de publicar, mostram claramente isto, que a independência brasileira envolveu, certamente, não a violência bélica da independência norte-americana ou dos países da América Espanhola. No entanto, houve participação, certamente uma violência bastante grande na Bahia, no Pará, no Maranhão, mas no Rio também houve uma participação popular grande,
E, portanto, pode-se considerar a independência, sobretudo lendo também esses panfletos, que houve uma guerra literária. Na época em que se debateram todas as questões envolvidas no processo, as cortes, a volta de Dom João, a volta de Dom Pedro, a permanência de Dom Pedro, a independência, as cortes, a Constituinte brasileira, que tudo isso foi debatido amplamente. Portanto, foi um processo que não foi não foi um complô de elites nem dos Braganças. Por favor. Bom, aí o resultado, obviamente, Dom Pedro teve um protagonismo na medida em que aceitou esta tarefa, e certamente para um jovem ambicioso não era desprezível aceitar a ideia de criar e fundar, né, um novo império. Mas ele teve o mérito de enfrentar as tropas portuguesas, de realmente transformar-se no fundador, primeiro no proclamador da independência do Brasil, que não se deu em Ipiranga. Aquilo ali, na época, foi um episódio secundário. Ela se deu realmente no Rio, sobretudo depois da volta dele com a sua proclamação como imperador. É curioso que o Ipiranga tornou-se, né, um ícone da independência, sobretudo com o quadro depois de Pedro Américo. No entanto, na época, não era exatamente esta a visão que se tinha, né, do grito do Ipiranga, que tinha a ver, obviamente, com a exaltação da figura de Dom Pedro como a principal figura, né, do processo de independência. A coroação de Dom Pedro no Rio foi poderoso incentivo a que outras províncias optassem pela independência e pela adesão ao novo país, com a conhecida exceção de Pernambuco. Evaldo não está aqui. Com isto, a cidade tornou-se o centro político do novo império, com as imensas vantagens de natureza política, econômica e cultural que isto acarretava. Ao mesmo tempo em que se firmava a unidade política do país e se acalmavam as disputas em torno de sua organização, outro fenômeno ajudou a consolidar a posição da cidade capital. Desde a metade da década de 30, este é um fator que, em geral, não se leva muito em conta, mas eu acho que é central para consolidação não só do Brasil, da centralização política no Brasil, mas certamente da cidade também. Desde a metade da década de 30, o café passou a ser o principal produto de exportação do Brasil, batendo, inclusive, a exportação de açúcar, que tradicionalmente eram os mais fortes, exceto no período do ouro, áureo do ouro. Período áureo do ouro fica meio redundante, mas enfim. A partir dos arredores da cidade, e com a ajuda da mão de obra escrava, a cultura do café difundiu-se rapidamente pelo Vale do Paraíba em direção a São Paulo. Como a exportação se fazia quase toda pelo porto da cidade, já pelo final da década de 30, a alfândega do Rio representava sozinha 60% das receitas do comércio externo do país, que, por sua vez, correspondia a 80% das receitas nacionais. Veja, é um dado espantoso. Realmente, o peso econômico da província do Rio de Janeiro, obviamente, que se refletia nas rendas da alfândega, e a principal receita durante o Império era a receita sobre o comércio externo, importação e exportação, que o Estado não tinha nem condições de arrecadar muitos impostos internos. Então, com isso, dava-se um peso enorme às exportações que, né, o café elevou no período que começou-se a era realmente chamado ciclo do café na economia brasileira. Então, isto foi um ponto central, porque, como vocês sabem, a regência foi um período em que a unidade do Brasil foi ameaçada de várias maneiras. Quer dizer, não só Pernambuco tinha se tornado independente em 24, como no período da regência Bahia, Pará, Rio Grande do Sul, todos proclamaram em algum momento a sua independência. Então, a unidade do país era precária, certamente segurada no momento inicial pela presença, né, de um representante, de um príncipe, né, de uma casa real, mas, na prática, as forças centrípetas eram muito poderosas. O predomínio, a passagem do centro econômico para a província do Rio de Janeiro, obviamente
próxima da capital. Isso foi um poderoso argumento, um poderoso instrumento de convencer também as outras províncias a aceitarem a centralização do poder no Rio de Janeiro, que era grande disputa, sobretudo com Pernambuco, né, que os pernambucanos diziam, Frei Caneca, que o que estava se fazendo era substituir o domínio de Portugal pelo domínio do Rio de Janeiro sobre o resto do país. Esse era um grande argumento de Frei Caneca. Então, essa força econômica dada pelo café foi fundamental para a consolidação dessa situação. Os barões do café encheram a cidade de palacetes que fazem hoje parte da paisagem urbana, como o do Catete e o do Itamaraty. A cidade continuou a se expandir e modernizar com a ajuda dos novos meios de transporte, os bondes e os trens. A população chegou a 274 mil em 1870, mais do dobro de 1820, e a 522 mil em 1890. Quer dizer, um crescimento demográfico muito forte. O Rio tornou-se também o centro cultural do país, à medida em que, para ele, acorriam intelectuais de várias províncias. As principais iniciativas para a valorização da cidade e de seu entorno foram, a meu ver, visto de hoje, pelo menos, a criação do Jardim Botânico, por Dom João VI, e o reflorestamento e preservação da Floresta da Tijuca, promovidos por Dom Pedro II. Pela primeira vez, buscava-se combinar natureza e cultura. E este fator também é fundamental. Quer dizer, a academia pôde ser fundada, quando foi fundada, como sendo um órgão nacional, com pessoas que moravam no Rio, porque essas pessoas vinham das províncias, eram atraídas, os grandes intelectuais eram atraídas para o Rio. E teve também grande impacto na própria escrita da historiografia brasileira, porque quase todos os historiadores que escreveram história do Brasil eram pessoas ou que eram da própria capital ou que vinham das províncias e escreviam a partir da capital. Portanto, vendo o Brasil como um todo, e não apenas como um regional, uma coleção de províncias, mas o Brasil como uma entidade. Isso deu realmente à capital um papel muito importante, porque, além disso, aqui se centrava também todo o poder político da nação. Então, as características cosmopolitas do Rio de Janeiro foram dadas aí, consolidadas exatamente neste período imperial. O tempo 5 são apenas 6 tempos, então não se preocupem. Aqui, acho que tem mais são 6 tempos. O tempo 5 é o Rio, capital federal. Começou, naturalmente, com a proclamação da República. Por 10 anos, a cidade viveu em constante turbulência causada por golpes, revoltas, greves. Serenados os ânimos, o novo regime decidiu dar um banho de loja na capital do país. Empossado em 1903, o paulista Rodrigues Alves, auxiliado pelo engenheiro carioca Pereira Passos e pelo médico também paulista Oswaldo Cruz, rasgaram o velho ventre da cidade e o reconstruíram em padrões modernos e higiênicos. Só a construção da Avenida Central, hoje Rio Branco, exigiu a derrubada de mais de 2.000 casas. Ainda bem que o prefeito de hoje não tentou fazer esse tipo de reforma. As reformas estão aí até hoje e não é necessário descrevê-las. Basta citar a Avenida Central, a Avenida Beira-Mar, os jardins, os túneis, os prédios neoclássicos do Teatro Municipal, da Biblioteca Nacional, do Museu de Belas Artes. Bom, aí está o Pereira Passos, anteriormente, volta. Esse é o prefeito Pereira Passos, pode seguir. Virar anúncio na época, Pereira Passos manda demolir o Rio Colonial. Foi realmente, certamente, a reforma mais radical, porque passou a cidade. Passa. Aqui está um exemplo, que é a Avenida Beira-Mar. Então, pela primeira vez, realmente, a cidade, a parte urbanística da cidade, passou a ter também a beleza que competia com a beleza natural, que já existia anteriormente.
A beleza natural somava-se à beleza construída pela iniciativa humana. A combinação valeu à cidade, desculpe, valeu à cidade o primeiro adjetivo identificador, dado adequadamente por uma poetisa francesa, o de cidade maravilhosa. De fato, a inspiração de Pereira Passos fora, né, exatamente a Paris de Haussmann. Em plena Belle Époque, a capital tornou-se o palco em que a República se apresentou ao mundo na exposição de 1908, centenário da abertura dos portos. Desta época também é o protesto de Machado de Assis contra a exagerada admiração da beleza natural da cidade. Um visitante a quem mostrara a cidade comentou do alto do morro do castelo ao fim do dia. Machado passou o dia mostrando a ele, no final subiram ao morro do castelo, a pessoa virou as costas para a cidade, olhou para a paisagem, né, e disse, ele não disse quem é essa pessoa, e disse, mas que natureza vocês têm. E Machado, então, reclama. Eu não fiz, nem mandei fazer, o céu e as montanhas, as matas e os rios. Já os achei prontos. Essa dinâmica entre a beleza natural e a ação humana, a produção humana no Rio de Janeiro é algo que, bom, talvez seja isso uma das grandes vantagens da cidade, essa combinação das duas belezas. A obra dupla de Pereira Passos, a obra da dupla Pereira Passos e Oswaldo Cruz não se realizou sem custos para boa parte da população, que se viu deslocada de suas residências, forçada a adotar novos hábitos urbanos e a submeter-se a exigências sanitárias e médicas. O resultado, como todos sabem, foi a revolta da vacina de 1904, que por uma semana paralisou o centro da cidade. A revolta não impediu que outra parte da população pediu que para outra parte da população o Rio vivesse os anos da Belle Époque. A fratura social tornou-se, né, explícita. Uma charge ótima, né, da Avenida sobre a vacina obrigatória, né, no Rio de Janeiro, de Oswaldo Cruz. Decorridas 2 décadas da revolta, o centenário da independência deu aso a mais uma reforma do centro da cidade, agora levada a efeito pelo prefeito Carlos Sampaio. Ele pôs abaixo o Morro do Castelo, berço da cidade, para criar espaço onde montar a Exposição Internacional de 22 e para, obviamente, alojar também a Academia Brasileira de Letras, que por sua vez, legou à ABL sua sede atual. Ainda na Primeira República, outro fenômeno veio adicionar mais uma contribuição à imagem da cidade. Refiro-me à cultura musical popular, brotada no centro e na zona norte, expressa no choro, no tango brasileiro, no samba, no maxixe, no carnaval, sob a batuta de Senhor, Pixinguinha, João Pernambuco e muitos outros. No ano do centenário, os 8 batutas se apresentaram em Paris. Um fato extraordinário, né? Músicos, quase todos negros. Está ali, né, o Pixinguinha, ali, o Donga aqui, Donga, Pixinguinha, né, e vários outros. Quer dizer, são os grandes ícones da música popular brasileira e na época não só por ser Rio capital, mas foram também para a capital do mundo civilizado, foram tocar em Paris, que foi realmente Les Huit Batutas, né, que se apresentaram em Paris. Foi enorme marca, né, dessa época. Ao mesmo tempo, surgiam os primeiros desafios à secular hegemonia da capital. São Paulo já se tornara a supremacia econômica, já lhe tomara a supremacia econômica, com o deslocamento do café para o oeste do estado, realizou a Semana de Arte Moderna, ameaçando agora a supremacia cultural, né, do Rio de Janeiro. A música popular
carioca expandiu-se na década de 30 e na de 50 encontrou-se com a bossa nova, oriundo da nova classe média da Zona Sul, criada a partir da construção do túnel velho, aberto em 1892, e das reformas de Pereira Passos. É extraordinária a importância, valeria a pena um estudo sobre os túneis do Rio, né? Porque com tanto morro, tanto brejo, tanto pântano, sobretudo os morros, os túneis foram abrindo esse núcleo inicial da cidade, centrado no meio de Pantos, etc., para o Rebouças abriu a cidade para a Tijuca. E o túnel velho, né, que foi feito no final do século XIX, mas foi reformado na década de 20, 1920, abriu uma outra cidade. Abriu realmente a Copacabana, depois a Ipanema, depois o Leblon, onde surgiu uma nova cidade. Assim como hoje, né, o túnel Dois Irmãos, o túnel tem o nome né, Dois Irmãos, Jusuâncio, abriu uma outra terceira cidade, que é a Barra. Então, esses túneis têm uma importância fundamental. E, neste caso aqui, imaginem, para ir a Copacabana, sem o túnel velho, depois o túnel novo, que tornou isso mais ágil ainda, era necessário fazer um imenso retorno pela lagoa, né, para se chegar a Copacabana, porque, a não ser que se quisesse subir e descer, né, o morro. Então, esse túnel realmente foi central na alteração da panorama urbano, né, e, obviamente, social e cultural da cidade. A mudança deu origem à nova cidade, em que a classe média e a praia passaram a ter papel fundamental. Era o Rio da Garota de Ipanema, mudar uma imagem que correu o mundo na canção de Tom Jobim. Juntavam-se a beleza natural da praia e das montanhas à beleza dos corpos femininos expostos nas praias. Eu coloquei como símbolo aqui a Leila Diniz, inclusive, que era uma praia, corpo e transgressão. Eu uso pela primeira vez, realmente, o Dom João tinha a sua barricazinha, que ele tomava banho aqui, perto, aqui em Botafogo, mas foi a praia realmente que começou a fazer com que a natureza, a praia, passasse a ter, né, um sentido também cultural e humano, e abriu espaço para esse tipo não só pela exibição do corpo, da beleza corporal, mas também da transgressão. Quem viveu isso na época sabe que foi um escândalo a Leila Diniz aparecer grávida, né, de maiô. As mulheres escondiam a gravidez, né, e ela apareceu desafiando realmente uma forte tradição. Então, eu acho que era um bom símbolo dessa transformação, porque passou a cidade. O boom cultural dos anos JK, na música, na arte, no cinema, na literatura, boa parte do qual se deu ainda no Rio, graças ao talento local e nacional, foi o canto de cisne da antiga capital, antes da transferência feita pelo mesmo JK em 1960. Tempo 6 e último no meu percurso é o Rio, capital estadual. A transferência significou perdas enormes para uma cidade acostumada às benesses vinculadas ao status de capital do país, representadas pela máquina do Estado, com seus milhares de funcionários, e pelas obras públicas de melhoria e embelezamento. Deslocou-se o centro político, reduziu-se a atração cultural, embaçou-se o espelho do país e estreitou-se o cosmopolitismo. A criação, logo após a transferência do Estado da Guanabara, situação em que a cidade era a capital de si mesma, gerou a expectativa de ser possível preservar parte da herança perdida. As grandes obras do governo de Lacerda, coincidentes com as celebrações do 4º centenário, com destaque para o Parque do Flamengo, foram o brilho da supernova, antes do golpe final, dado pela fusão da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro, forçada pelo general Geisel em 1974. A cidade ficou entregue a si própria, à sua própria criatividade, para se reinventar,
tendo o ônus adicional de capitanear, né, o Estado do Rio de Janeiro. Sobre as consequências dessa descapitalização, né, entre aspas, sobre o aprendizado de caminhar com as próprias pernas, sobre a busca de novos rumos, falarão os próximos conferencistas. Muito obrigado. Eu não me enganei quando disse que seria uma gigante conferência do acadêmico Zé Murilo Carvalho, que provou plenamente essa minha assertiva. E também salientar que somente um historiador com a tarimba das ciências sociais seria capaz de produzir uma conferência tão bem feita e tão esclarecedora. Não teria mais nada a dizer a respeito, aliás, fazendo um adendo ao comentário que ele fez, que o Rio de Janeiro atraía intelectuais de todos os estados. Assim acontece com a Academia Brasileira, que convidou para fazer a primeira conferência sobre o Rio de Janeiro um mineiro de Andrelândia, e quinta-feira vamos ter outro mineiro falando sobre os rios do Rio. De modo que o Rio de Janeiro considera fiel à sua tradição. Parabéns, acadêmicos. São cariocas aclimatados. Muito obrigado, acadêmico Roberto Venâncio, por essas palavras finais. Muito obrigado, acadêmico Zé Murilo de Carvalho, por essa base tão sólida que apresentou hoje, para que possamos depois examinar as observações que virão a respeito da cidade, da sua evolução, nas 3 palestras que se vão a seguir. Creio que temos um fundamento muito sólido para toda a especulação que vai se seguir no resto desse ciclo. Agradeço a presença de todos, agradeço àqueles que nos seguem pela internet e encerro essa sessão. Muito obrigado.